O Dia Mundial da Doença de Chagas foi celebrado no dia 14 de abril para aumentar a conscientização sobre essa doença negligenciada. Foi comemorado pela primeira vez em 14 de abril de 2020 após a aprovação e endosso recebido pela Assembleia Mundial da Saúde na OMS em maio de 2019. E hoje em Limoeiro, a segunda Gerrys, em parceria com a Secretaria de Saúde de Limoeiro, fizeram uma panfletagem sobre o assunto para a conscientização da população e a doutora Cristina Carrazone falou a nossa reportagem, além da responsável pelo assunto da Secretaria Estadual de Saúde e as responsável pela Associação de Pacientes de Chagas. Sim, bom dia a todos. A doença de Chagas ela foi descoberta há 114 anos e, portanto, ela não tem um dia só, ela tem um dia de marco, que foi o dia que Carlos Chagas comunicou sua descoberta à ciência, mas ela deve ser combatida e alertada todos os dias. A gente sabe que, embora estamos num tempo avançado de comunicação, de informação, mas muitas pessoas não têm o conhecimento de como se pega, como se trata, né? Qual a sequela que fica, se é que fica. Veja só, de cada 10 pessoas que tiveram contato com um insetozinho chamado comumente de barbeiro, potó, aquele inseto ele morde, defeca no local e as suas fezes, quando contaminadas por um parasita, pode causar a doença de Chagas. De cada 10 pessoas que tiveram contato com esse inseto contaminado, 7 não vão ter absolutamente nada durante toda a vida, mas 3 podem desenvolver doença cardíaca, doença neurológica, doença digestiva. Qual o prazo para se ter os primeiros sintomas e quais são? Infelizmente é uma doença muito silenciosa. Então, normalmente a pessoa se contamina na fase da infância, passa a vida inteira. A contaminação pode ser através da mordida do inseto, através da mãe contaminada para o bebê durante a gestação e ainda através de alimentos contaminados. Quando o inseto defeca ali fezes contaminadas e aquele alimento não é bem higienizado ou não é pasteurizado e a pessoa ingere o alimento contaminado. Normalmente são 30 a 40 anos na fase crônica da doença para começar a apresentar algum sintoma. E o sintoma varia muito dependendo do órgão que ele atingiu. Se atingiu o coração, normalmente o paciente evolui com palpitação, com cansaço, podendo chegar à insuficiência cardíaca. Nos casos do Chagas digestivo, normalmente a pessoa tem dificuldade para engolir, dificuldade de evacuar, enfim, são outros sintomas. Existe tratamento? Existe cura? Leva a óbito? Então, a doença de Chagas é um desafio, porque ele tanto vai precisar da atenção primária, lá do postinho mais próximo possível da residência, quanto da mais alta tecnologia, podendo chegar ao transplante cardíaco. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a possibilidade de cura. Então, como é uma doença crônica, assim como a hipertensão, como o diabetes, na sua fase crônica da doença, ele não vai ter cura, mas ele vai ter controle. A cura surge quando diagnosticado e tratado precocemente na fase aguda. Como a senhora já colocou, tem um período aí, pode chegar a 30, 40, para começar sintomas. Mas como a pessoa pode descobrir mais cedo? Então, o diagnóstico, na verdade, é um diagnóstico muito simples. As equipes de saúde e toda a rede do nosso estado está aparelhada para fazer o diagnóstico. É um simples exame de sangue, sorologia para a doença de Chagas, que deve ser solicitado na atenção primária, lá no posto de saúde, lá no ambulatório mais próximo da residência de cada pessoa, onde ele é atendido, entendeu? Agora, todos nós que vivemos em Pernambuco, independente, a gente vive numa área endêmica para a doença de Chagas. Assim como toda pessoa que vai doar sangue, é feito o exame para Chagas, na doação de sangue, que é uma das vias de transmissão.
Aí a importância do trabalho de vocês profissionais junto à população. A importância é sempre alertar muito. Porque, infelizmente, apenas 10% das pessoas que têm chagas sabem que têm chagas. É muito pouco. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo desde 2011 com a descentralização, a doutora Gênova está aqui ao meu lado, que é a coordenadora estadual de doença de Chagas, ela pode esclarecer melhor, mas desde 2011 que nós estamos fazendo esse trabalho de descentralizar, chegar ao mais próximo possível das pessoas que possam estar infectadas pelo parasita e não saibam. Vamos tirar essa dúvida também, né, com a doutora Gênova. O que a doutora Cristina falou, né, é o imprescindível. Sim. Bom dia a todos, agradecemos, né? E é isso aí. Desde 2011 viemos fazendo esse trabalho de descentralização. O que é isso, descentralização? É como ela colocou, nós trilhamos um caminho para que o paciente seja assistido o mais próximo da sua residência, não é? Então, através de treinamentos, de visitas técnicas, nós fizemos isso ao longo desses anos e vamos continuar, vamos fortalecer esse trabalho de descentralização para que o paciente não necessite ir até Recife, que é a Casa de Chagas, o ambulatório, para ter essa assistência. Hoje, no posto de saúde, o médico pode solicitar sorologia e, a partir daí, se reagente, ele pode ser acompanhado na unidade de saúde. E aí nós temos também um fluxo no estado, onde as unidades especializadas, que é as UPAs-ES, né, é unidade de pronto atendimento especializado, ele também pode receber esse paciente, se encaminhado pelo médico da atenção básica. Então, se o médico da atenção básica percebe que necessita de outros exames que não estão disponíveis, às vezes no município, ele pode referenciar para a UPAE. Isso tudo buscando justamente descentralizar, fortalecer esse processo para que o paciente tenha assistência mais próxima à sua residência. O trabalho do agente de saúde, né, de casa em casa, domicílio a domicílio, trazendo informações para as crianças, é importante também? É imprescindível. Na verdade, hoje nós estamos, como ela colocou, doutora Cristina, nós estamos com um dia que a gente chama de uma ação educativa, não é? Vamos mais tarde ter uma ação de uma conversa entre agentes comunitários e agentes de endemias, não é? E justamente falar dessa importância do trabalho deles, não é? Na hora que eles estão numa localidade, numa região, numa área que eles são zoneados, então ele pode identificar ou suspeitar de um paciente que está com a perna inchada, enfim, está com algum cansaço, e aí ele pode trazer isso para a unidade de saúde. Lembrar que nós temos, como ela colocou, uma área endêmica muito grande no estado. Então, a presença de triatomíneos, que a gente chama o barbeiro, né, o procotó, depende da região. Então, saber se existe o triatomínio, falar sobre esse vetor, dizer que ele se positivo, ele pode transmitir a doença. Então, a atividade, a ação, as ações que são desenvolvidas pelo ACS e o ACE em conjunto é imprescindível para a vigilância